Hoje você vai entender por que te fizeram acreditar que colesterol é o grande problema de saúde e que gordura é o grande problema de saúde. Então hoje eu já vou começar diferente, eu já vou começar te chocando, do tipo, colesterol não é uma gordura. Colesterol é um lipídio, é um álcool, e na formação dele vai carboidrato. No processo de formação do colesterol é usado carboidrato. Então não é usado gordura para formar o colesterol. E ele sofre um processo de esterificação. Já ouviu falar de hormônios esteroides? Então, todos os hormônios esteroides derivam do colesterol, eles vêm do colesterol. Então, para você ter hormônios, você precisa ter colesterol, certo? Mas tem mais. O colesterol, seu corpo produz, aquele colesterol lá que está lá no seu papel, no seu exame, quem produziu foi seu corpo. Não foi o que você consumiu, que é bem diferente. Então olha só como as coisas vão se encaixando. O seu corpo produz colesterol, o seu corpo é uma máquina inteligente. Para que ele produziria colesterol? Ele produz colesterol por inúmeros motivos. Do tipo, todas as células do seu corpo têm colesterol. O colesterol está presente no seu cérebro. O colesterol está presente nas membranas celulares. E o colesterol dá origem a hormônios, que são tudo dentro de regulação dentro do seu corpo, que comanda seu corpo, o que rege as ações do seu corpo são hormônios. Então quase que 90% daquele colesterol que você tem lá no seu corpo, ele vem da sua produção, seu corpo produzindo, não é do seu consumo. Então aí entra aquela questão, nossa, quantos ovos eu posso comer por dia? Porque o ovo tem colesterol. Você pode comer quantos você quiser, que não é esse colesterol que você está comendo que vai virar o colesterol sanguíneo. E agora você vai entender por que você acreditava que você não podia comer muita gema, porque a gema tinha colesterol. Então, se você está comendo colesterol, seu colesterol aumenta, certo? Isso a gente vai chamar de associação burra. Não é que você é burro, é que o ser humano tem esse princípio, ele faz associações. Não é você, todo mundo faz. Então, por exemplo, eu como colesterol, então aumenta o meu colesterol lá no papel. Agora você já sabe que isso é uma associação burra, que não é assim que acontece. Seu corpo produz aquele colesterol, porque o colesterol que você está comendo já é usado lá no intestino, já é usado para outras coisas. E agora olha só a outra associação burra que você fez a vida inteira. Na verdade a gente fez, entendeu? Porque depois demora pra gente descobrir isso. Eu tenho gordura na barriga, então se eu como gordura, aumenta a gordura da minha barriga, certo? Isso chama associação burra. Então olha só, quando você come gordura, aquela gordura ela pode virar um monte de coisa, né? E ela pode inclusive sair no seu cocô. Ela pode não ser usada para nada e você excretá-la, eliminá-la. E aí o que me choca é às vezes a gente não fazer a associação burra ao contrário. Do tipo, então se eu não comer nada de gordura, como é que eu vou ter gordura no corpo? Né? Não era para ter gordura no corpo, porque eu não como nada de gordura, só como carboidrato, só como pãozinho, massinha, tomo uma cervejinha, como uma carninha e nada disso. Não, minto, carne tem gordura. Vamos voltar lá, pãozinho, massinha. Então, na verdade, o seu corpo é uma máquina inteligente que produz reserva para te salvar quando você estiver passando fome, quando você estiver em períodos de jejum, que veio lá da sua genética paleolítica, né? Onde você guardava um pouco para usar depois. Aí veio o homem e introduziu o carboidrato dentro da sua dieta, o excesso de calorias, o excesso de carboidratos, farinhas. E lá da era paleolítica não existia obesidade, né? Com o excesso de calorias, com a facilidade da alimentação e a introdução exagerada de carboidratos na dieta, passou-se a ter sobrepeso e obesidade, que é um excesso de reserva. Mas é um excesso de reserva derivado do aumento de consumo de gordura? Não, bem.
é o aumento de consumo de carboidratos, porque são os carboidratos lá dentro que vão fazer os processos metabólicos que vão dar origem às reservas. Então, assim, para ficar bem simples de entender, para a gordura ser armazenada lá dentro da célula, né, nos seus tecidos, ela precisa de insulina. Insulina é que abre a porta. Insulina abre a porta para as coisas entrarem. E quem que libera insulina? Carboidrato libera insulina. Tem outras coisas que liberam pouca insulina, mas o que libera insulina é carboidrato. Põe isso na sua cabeça. Então vocês já estão chocados, do tipo, quem aumenta o seu colesterol no sangue são os carboidratos. Quem aumenta suas reservas de gordura, sua barriga, é carboidrato. Então é por isso que problema de dieta não é gordura, problema de dieta é carboidrato. Se a gente parar de fazer associação burra, a gente vai começar a entender melhor esses processos. Mas vai piorar porque essa é só a introdução, o assunto é colesterol. Então vamos lá. Colesterol. Inventaram o colesterol bom, inventaram o colesterol ruim. Na verdade, o colesterol ruim, o LDL, é aquele colesterol que é carreado do fígado depois de processos metabólicos lá no fígado até os tecidos. E o colesterol bom, o HDL, é o colesterol que pega as impurezas, é um carregador, e traz para o fígado. Então o colesterol bom faz um papel de, vamos dizer, limpar o seu organismo. Ele traz para o fígado para as coisas serem depuradas no fígado, enquanto o colesterol ruim leva. Quantos anos a senhora está? Eu estou com 80, agora dia 17 de abril vou fazer 84. 84 anos. E está bem, firme? Sempre fez atividade, sempre caminhou? Não, eu nunca faço caminhada. Que eu fazia uma vez, eu contei para o médico, eu estava com gripe, passei no médico, ele falou assim, que caminhada dona? Mas a senhora trabalha todo dia? Eu faço servicinho de casa. Servicinho? Sim, eu moro com a minha filha faz. Trabalhou na roça há muito tempo? Nossa, minha filha. Sempre, né? Vendo? Cidade pequena não é bom não, cidade pequena é bom demais. Comprei com a dona Aparecida, eu me dou bem com a Aparecida. Por que será, né? Minha avó era Aparecida Ferrari. E a Santa Nossa Senhora da Aparecida, que é todas em homenagem a ela. Ó, tá vendo que ela falou de caminhada? Então, para com essa besteira, caminhada não vai te salvar não. Você vai ter que treinar, vai ter que ter músculo, vai ter que fazer atividade braçal, igual ela fez na roça, comeu a vida inteira as coisas fritas na banha de porco, você ir se enfiando óleo vegetal pra dentro, você vai morrer muito mais cedo. Sabe onde ela tá indo agora? Num sobrinho dela, num sobrinho bem mais novo que ela, que operou, que tava com a placa na carótida. Então, casou com o assunto. Mas voltando, que hoje nós vamos revolucionar a sua vida. Você vai entender as coisas da maneira mais fácil possível. Então vamos lá. Você já teve inflamação de garganta, não teve? Quando a sua garganta inflamava, o que acontecia com ela fisicamente? Ela inchava, ela crescia, ela aumentava o volume e ela ficava grudenta. Quando você comia arroz, o arroz grudava nela. Guarda isso. Agora faremos aquela analogia que eu tanto gosto. Qual que é o problema de saúde que eu venho falando há milênios? Inflamação. Inflamação. Seu organismo está inflamado. O que acontece com a parede interna dos seus vasos, chamado endotélio? Ele inflama, ele está inflamado, porque até o seu sangue que corre nele está inflamado. E quando uma coisa inflama, você acabou de lembrar da sua garganta, o que acontece com ela? Ela cresce e ela fica grudenta. Então vamos lá, você é o glutão, você adora um pão, uma massa, você acha que aquilo lá não mata, aí você come. Aí você vai nas gorduras, qual é a gordura? Margarina, aquela que nem mosca não come. E aí você gosta de tomar uma cervejinha, mas você não gosta de tomar uma cervejinha uma vez por semana. Você gosta de tomar pelo menos umas 5 vezes na semana. Você é um cara inflamado, você está totalmente inflamado. Você vai morrer, mas você não sabe. E aí o que acontece? O seu vaso inflamou por dentro, que é o endotélio. E o endotélio cresceu, aumentou de volume e ele está grudento. O que vai grudar lá? Vai grudar lá o colesterol oxidado, chamado LDL. Que nós não vamos entrar num assunto, mas existem 11 tipos de LDL.
Você só tem um medido lá no seu exame e ainda assim, esse um que você está medido lá no seu exame, ele é calculado. Ele não é medido diretamente, ele é calculado. Vai lá, pega-se o colesterol total, faz um logaritmo lá, onde tira o bom, sobra o ruim. Só que dentro desses 11 tipos aí de colesterol ruins, existem só 2 que são oxidados ruins. Os outros são bons ou neutros. Mas esse não é o assunto agora. O que acontece? Por que que o seu LDL estava lá no seu vaso? Porque o LDL, ele vai lá para te ajudar. O colesterol vai lá para te ajudar, porque como eu falei, o colesterol é constituinte das membranas. A sua membrana está inflamada, ela está lesionada. Ele vai lá para reparar a estrutura. Ele vai lá para te consertar. Você precisa dele. Então sabe o que acontece com o seu colesterol? O que acontece com tudo dentro da medicina tradicional. Tudo é tratado com remédios. E remédios, teoricamente, remediam um problema. Era para só usar um tempinho para remediar alguma coisa. É para tratar alguma coisa e resolver e curar? Não. É para remediar. Mas o que acontece? Daí te fazem acreditar que o problema de ataque cardíaco, de AVC, de problema cardiovascular é o colesterol. E aí você tem que usar um remédio para manter o seu colesterol baixo. E aí você começa a usar uma estatina, que vai te trazer inúmeros efeitos colaterais e que não vai te ajudar nesse processo, porque a causa do processo não é o colesterol, e sim a inflamação que gerou a lesão no seu endotélio, dentro do seu vaso, e que essa lesão inflamada, grudenta, gruda partículas lá. E nessa gruda um colesterol oxidado e ajuda na formação dessa placa, que é a placa ateroesclerótica, que você já ouviu falar. Mas aí, ao invés de você fazer com a senhorinha, como a senhorinha Aparecida faz, se alimentar bem, né, trabalhar na roça ou fazer atividade física, atividade que envolva musculatura, que envolva força, que envolva hipertrofia, ao invés de ficar caminhando, né, que caminhando não vai resolver o seu problema. Você quer tratar o problema, você é imediatista, você quer usar remédio. Não, você tem que pensar em resolver o problema. Resolver o problema está em resolver a inflamação. Para resolver a inflamação, só se você se alimentar melhor e se você tiver uma atividade física compatível com o que você precisa e manter seu organismo desinflamado. Então, revisão parte 2. Revisão parte 2, você tem que guardar uma coisa. Seu corpo, como máquina inteligente, não vai estar produzindo colesterol à toa. Você usa ele no seu corpo e você precisa dele no seu corpo. Para reparar as estruturas, para reparar a sua parte neurológica, o seu cérebro tem colesterol, para produzir hormônios, que é o que te guia, o que te rege, o que te domina, o que te comanda tudo aí dentro. Então você precisa do colesterol. Portanto, você não pode tomar um remédio que vai tirar o seu colesterol, porque colesterol é benéfico, é só você saber trabalhar com ele. E tem mais uma coisa que vai te assustar agora. Colesterol tem fator genético, tá? Então tem gente, eu tenho paciente de 210 quilos sedentário com colesterol bom no papel. E eu tenho a minha mãe, que tem o colesterol ruim geneticamente, que faz musculação 3 vezes na semana, que faz pilates, que caminha todo dia a hora que acorda e que come bem, que segue dieta, que hoje em casa não entra farinha, não entra porcarias lá dentro. Agora você que toma remédio pro colesterol, famosa estatina, estatinas, rosuvastatina, artrovastatina, e tem todos os inas aí. Pega a bula, lê efeitos colaterais e saiba que você vai ter aquilo lá, porque como eu já falei, remédio, o problema é usá-lo de médio e longo prazo, que é o que você está querendo fazer, e você vai ter todos os efeitos colaterais. E dentre dos efeitos colaterais, um que eu acho importante, mas tem outros, é o fato de você começar a ter brancos, esquecimentos, e vai piorar o seu processo degenerativo cerebral, que é o famoso Alzheimer. Por que disso? Porque você tem lá envolvendo os seus axônios
dos seus neurônios lá no seu cérebro a bainha de mielina, que é constituída de lipídios e é constituída de colesterol, que eu falei que membranas são constituídas de colesterol. Então você precisa do seu colesterol. Não existe o colesterol mocinho e o colesterol bandido. Existe o colesterol oxidado, que você agride ele, você oxida ele. E existe o colesterol, em sua maioria, que faz bem para a saúde, que você precisa dele para tudo. E agora a parte 3 é o seguinte: como eu falei que tem muita genética também envolvida nesses valores aí do seu exame sanguíneo, mas que não é isso que assusta. Assusta se você tem saúde ou não, que é o caso da minha mãe e o caso do paciente de 210 quilos. Posso te garantir que a minha mãe é muito mais saudável que ele, mesmo tendo colesterol ruim no papel. O que tem para fazer? O que tem para fazer é o seguinte: primeira coisa, mais importante para a saúde, atividade física. Atividade física ajuda a aumentar o seu HDL, ok? Que mais? Isso é um processo, o LDL é um processo de oxidação. Então, na verdade, nós estamos falando em comer bem. Comer bem para quê? Para você não oxidar as suas partículas de colesterol, para você não tornar o seu organismo inflamado. Existem as gorduras boas. Se alimentar com gorduras boas, ômegas 3, que é encontrado em peixes de água profunda, peixes de águas frias profundas, não é o salmão de cativeiro, ok? Se alimentar bem, fugindo de produtos industrializados, produtos inflamatórios, produtos que geram inflamação e geram oxidação posterior do seu colesterol. Então realmente é se alimentar bem e fazer atividade física. E você pode às vezes usar antioxidantes. Então lembra que o colesterol ruim é o colesterol que é oxidado. Então existem alguns antioxidantes que podem proteger esse colesterol. Lembrando que não é todo aquele seu colesterol LDL que é ruim. Então mesmo ele estando alto lá, ele pode não estar oxidado, a maior parte dele não está oxidada e não fazer mal para a sua saúde, e sim bem. Uma coisa muito importante também, outra dúvida que você vai tirar da sua cabeça: não é que as outras gorduras são ruins, ômega 6, ômega 9, não, você precisa delas também. Só que você precisa do ômega 6 e do ômega 9 bom, do ômega 6 e do ômega 9 não oxidado. Então azeite, nozes, né, abacate, gema de ovo, que mais? O coco, gordura saturada, gordura da carne, faz bem, mas não vou aumentar esse assunto porque eu já falei tudo sobre isso. Outra coisa, quer saber tudo sobre óleo, sobre coisas para você fazer uma fritura, fazer comida com óleos? Você vai assistir um vídeo que chama Tudo Sobre Óleos, que tá no YouTube. Você joga no canal, se inscreve lá e assiste o vídeo Tudo Sobre Óleos. Fuja de produtos industrializados, produtos que geram acidez e inflamação dentro do seu organismo, produtos que têm corantes, estabilizantes, aromatizantes, que vêm dentro de latinha, que vêm dentro de caixinha Tetra Pak, que duram por anos numa prateleira de supermercado sem estar nem refrigerado. Então, por exemplo, margarina, que não estraga, que são gorduras hidrogenadas, gorduras trans. Não use óleo vegetal, mas isso você vai ver lá no vídeo lá que eu te falei. Não use óleo vegetal, não use óleo de soja, canola para fritar as coisas, não use margarina. Não tome estatinas, a não ser que você não faça nada do que eu acabei de falar da parte 3. Não use estatinas, vai te trazer muito mais efeito colateral, vai te matar de outra coisa, vai te dar um Alzheimer, te dar fadiga muscular, vai consumir a sua musculatura, que é uma das coisas mais importantes para você envelhecer bem. Para envelhecer bem você precisa ter força, você precisa levantar de uma cadeira sozinho, sem a ajuda de ninguém. E quem te dá força é músculo. E estatina queima músculo, tá lá escrito nos efeitos colaterais. Faltou uma coisa sobre as estatinas. Lembrando do seu corpo, tudo que é produzido vem em vias metabólicas. Então imagina aquele esquemático, tudo esquemático, setinha. Colesterol dá origem a uma coisa, que dá origem a outra e tal, até chegar em hormônios. O problema da estatina é que ela corta uma via dali para frente, que não é uma via específica do LDL ruim, é uma via que dali para frente ela te tira um monte de coisas.
Uma das coisas, por exemplo, que ela te tira chama coenzima Q10. E se você estudar um pouquinho sobre coenzima Q10, você vai ver que é uma das coisas mais importantes para a saúde mitocondrial, que é hoje talvez a grande sacada em saúde para manter o seu corpo desinflamado, para o seu corpo funcionar bem. Então ela te reduz a produção de coenzima Q10, que é uma coisa importantíssima para a sua saúde. E mais uma vez, para finalizar, problema de saúde é inflamação, é carboidrato, que é problema de dieta e não gordura. Elimine da sua vida farinhas e açúcares. E outra coisa, põe uma coisa na sua cabeça: cerveja, pão, farinha, bolo, doce, açúcar de mesa, dentro do seu organismo é uma coisa só, que é o grande problema, que chama açúcar simples dentro do seu organismo. Então, eu não como doce, doutor Rodolfo. Foda-se. Você toma cerveja, você toma pão líquido, você come pão, é a mesma coisa. Então, tira da sua cabeça que você melhorou a sua saúde, você não come doce. Certo? Tá a mesma coisa. Paz, deita no sofá e escuta um pouquinho o que eu tô falando. Então, cola o povo lá no post para todo mundo assistir, ok? Bom domingo a todos, fiquem com Deus, Nossa Senhora da Aparecida. Amém.